Fica na reportagem especial de Paloma Rabelo. Ouvimos, vemos e lemos a todo instante que precisamos preservar as matas, os bichos e a natureza em geral. Mas você já parou para pensar que podemos aprender com eles? É possível trazer técnicas do reino animal para solucionar problemas da nossa sociedade. Este é o caso de um hotel na Bahia. Mas, para entender melhor, vamos começar bem do início. De um lado, nós temos o cão da pradaria, um roedor que ganhou esse nome devido a uma das suas vocalizações, que lembra um latido de cachorro. Do outro lado, temos um escritório de arquitetura, interessado em inovar, preocupado com responsabilidade social e ambiental. Mas como a vida desse bicho se cruzou com a dos arquitetos? Para entender como funciona essa colaboração entre a natureza e a vida humana, vamos começar entendendo mais sobre o nosso protagonista, o cão da pradaria. A médica veterinária e docente da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, Luciana Batalha, explica que o animal não é tão conhecido por aqui, porque se trata de um bicho típico de outros países. Assim, ele não é um animal da América do Sul. Ele acontece principalmente na costa oeste dos Estados Unidos, um pouquinho do norte do México e um pouquinho do sudoeste do Canadá, né? Praticamente a costa oeste. E ele é muito específico dessa região, né? Existem algumas espécies, mas todas elas nessa região. Ele é primo, muito próximo da marmota, né? Que é um animal um pouco mais conhecido. Outra curiosidade deste roedor é que ele é utilizado também como animal de estimação em alguns lugares, como nos Estados Unidos. Porque ele é meio que considerado praga nas plantações e os agricultores eles querem meio que controlar a população. Então, o governo norte-americano ele permite em alguns estados que você retire os filhotes da natureza e esses animais eles vão podem ser vendidos como pet, né, os filhotes, ou eventualmente esses filhotes eles são submetidos à eutanásia e são encaminhados para servir como fonte de alimento para programas que trabalham com reprodução de espécies ameaçadas de extinção, como águia americana, como furão negro, por aí vai. A veterinária explica também quais são as principais características do cão da pradaria. Ele é um roedor primo do esquilo, né? Mas diferente do esquilo, ele não vive no estrato arbóreo, ele vive no subsolo. Ele é um animal que vive em média de uns 8 a 10 anos, mais ou menos, e uma coisa muito bacana é que ele vive em colônias, e as colônias chegam a ter milhões de indivíduos. No século passado, se não me engano, na década de 80, 90, no Texas existia colônia de 400 milhões de indivíduos. Outro fator interessante é a forma que esses animais vivem, em colônias que são gigantescas, mas os indivíduos se dividem em pequenos grupos, como explica Luciana. Então você tem grandes conjuntos residenciais, digamos assim, escavados, né, que chegam a quilômetros de distância, essas colônias, né, que habitam todos esses animais, com várias saídas e entradas, centenas de saídas e entradas, e você pode ter túneis que chegam a 10 metros de profundidade. São animais que têm uma incrível capacidade de comunicação, de escavação. A médica veterinária afirma que um dos fatores importantes dos estudos envolvendo os cães da pradaria e o que levou o animal a inspirar seres humanos foi o conforto térmico dentro da toca onde eles moram. E ele consegue ficar muito bem por causa dessa profundidade da toca, por causa desse sistema de ventilação. Ele tem um conforto térmico dentro dessa toca que é feito não só pela profundidade, mas pela ventilação dessas diversas saídas e a própria presença dos indivíduos da colônia provoca uma troca de calor. E o fluxo dos animais faz esse calor circular também, né? Então você tem um resfriamento porque você está a 10 metros de profundidade, mas ao mesmo tempo você tem uma temperatura gostosa, morna, confortável, que sustenta essa hibernação e mantém o animal lá tranquilo. A partir da funcionalidade e da eficácia da toca do cão da pradaria, que entra a biomimética, a área que estuda os princípios criativos e estratégias da natureza, visando a criação de soluções de problemas atuais da humanidade, unindo funcionalidade,
estética e sustentabilidade. A designer de inovação com biomimética, Alessandra Araújo, explica que essa ciência tem por essência olhar o que a natureza faz e o que o designer inovador precisa fazer. Ela tem um olhar de profundidade, de estratégia e não de forma. A forma é sempre um resultado de uma estratégia. E estratégia é o que está querendo performar, para que aquela forma serve. Então, a biomimética, ela olha para a natureza, ela estuda, ela é uma ciência, né? Eu sou bióloga, então ela é uma área da ciência que estuda como que a natureza faz o que ela precisa fazer para ela sobreviver e reproduzir. E através desse faz que a gente consegue pegar o gancho para trazer inovação para o ser humano. A biomimética na arquitetura age da mesma forma que em outras áreas, priorizando qual ação deve ser realizada para solucionar um problema de maneira sustentável. Um exemplo disso é o hotel localizado na Bahia, que é um local quente e úmido. A grande questão do local era como fornecer conforto térmico para os hóspedes, sem uma alta demanda de energia. Nosso eixo de solução era regulação térmica. Como que a gente melhora a regulação térmica. Agora, você também tem o oposto. Você pode estar num lugar que tem só muita umidade e a temperatura é agradável. Você pode estar num lugar que é extremamente frio e seco. Assim, o que é interessante é que se você for pensar em arquitetura, em uma construção para abrigar ser humano, para qual atividade ou residencial, ou criativa, ou de cadeia produtiva, seja qual for o fim, né, da ocupação dessa área construída, ela vai ocupar algum lugar nesse planeta Terra que já existe seres que são extremamente especializados há bilhões de anos de como que eles fazem para sobreviver nesses locais. O arquiteto e gestor da GCP Arquitetura e Urbanismo, Sérgio Coelho, conta por que o hotel foi pensado em biomimética. Segundo ele, o hotel faz parte de uma série de projetos para fazer as pessoas pensarem fora da caixa e trazer inovação. A gente sempre pensou muito, deu muito valor à questão de responsabilidade tanto social quanto ambiental. Então, a questão ambiental sempre foi outro norte importante da GCP. Então, nós temos inovação de um lado e a questão ambiental de outro lado. Sustentabilidade ainda era uma palavra que nem se usava muito nessa época, lá atrás, antes do ano 2000. Mas a gente sempre trabalhou com isso e a gente num certo momento, começou a juntar as coisas, né? Por conta de projetos grandes que a gente faz, desde indústrias, estádios, etc. e tal. Essa questão ambiental é sempre muito importante. Como um projeto impacta na natureza, impacta nos usuários, como é que a questão do conforto ambiental deve ser gerida. O arquiteto explica que, pelo fato da empresa priorizar a inovação, aliada à responsabilidade social e ambiental, a tendência era realizar pesquisas e trazer soluções sustentáveis. A gente passa, num certo momento, a pesquisar muito sistemas construtivos, como a gente consegue garantir que uma construção tenha melhor ventilação, melhor isolamento térmico, como uma construção economiza ou gasta o menos energia possível. Sérgio esclarece que a vida dele e do Cão da Pradaria se encontraram a partir do momento que a equipe de arquitetos elegeu temas que são vitais para um projeto. Nesse caso específico, nós tínhamos desafios importantes com relação à questão do próprio meio ambiente, do paisagismo e como inserir um hotel com o menor impacto possível naquela paisagem, né, lá no sul da Bahia. E também a gente tinha a questão de como você pensar um quarto de hotel, no caso específico lá são chalés, com o menor impacto de consumo de energia possível. Para solucionar o problema com alta demanda de energia e com ventilação dos quartos, a equipe resolveu pesquisar, através da biomimética, o que a natureza já faz para resolver esses problemas de umidade, ventilação e controle de calor dentro de um ambiente. E, finalmente, entre várias possibilidades que foram pesquisadas, havia o Cão da Pradaria, que é lá da América do Norte. Ele tem, na toca dele, uma engenharia natural, uma inteligência ancestral incrível, que é da ventilação da toca, porque ele mora lá dentro, ele cria família, ele defeca, ele urina, tudo dentro da toca.
E ele é um ambiente que poderia ser um ambiente absolutamente tóxico, e não é. Ele tem uma ventilação excelente. E aí, pesquisando isso, o efeito que isso tem na ventilação, como ele consegue fazer essa construção da toca dele, a gente mimetizou, ou seja, pegou isso como uma ideia e usou na construção do chalé essa mesma ideia. O arquiteto explica o que foi usado da toca do cão da pradaria nos chalés do hotel. Que é uma questão de pressão, de controle de pressão do ar entrando e do ar saindo dentro da toca, que consegue que o ar sempre circule independente da temperatura, independente da condição externa. E foi exatamente isso que a gente usou para construir cada unidade do chalé. Então, tem uma engenharia pensada que criou-se massa térmica para reproduzir o efeito que a terra tem na toca do cão da pradaria, ao mesmo tempo que a gente consegue também garantir ventilação, tudo. A gente fez as simulações todas computacionais de ventilação e a gente conseguiu constatar que funciona e que daria certo. Digamos que o cão da pradaria é um engenheiro de mão cheia. Ele já faz isso naturalmente e a gente só pegou o exemplo do que ele tem feito já ancestralmente, já gerações e gerações que o bicho faz isso. Reportagem da